Pauta 2. Ex-prefeito de Castro, Moacir Fadel, conseguiu liminar do TJ Paraná e pode assumir cadeira como deputado estadual. A decisão final, entretanto, depende do Tribunal Superior Eleitoral. O político do PSD, mesmo partido do governador, recebeu 41.561 votos nas eleições deste ano. Mas o Tribunal Regional Eleitoral impugnou a candidatura do ex-prefeito por causa de uma condenação em segunda instância pela prática de crime contra a administração pública. Segundo o processo, ele teria promovido aumento de despesa total com o pessoal no último ano de mandato como prefeito da cidade de Castro, nos Campos Gerais, o que o enquadraria na chamada Lei de Ficha Limpa. Por conta dessa condenação, no dia 17 de novembro, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou por unanimidade a decisão da Corte Paranaense e entendeu que ele deveria cumprir a pena que o tornou, portanto, inelegível por 8 anos. A defesa de Moacir Fadel, no entanto, entrou com um pedido de liminar no Tribunal de Justiça do Paraná. Os advogados pediram a revisão da condenação que o tornou inelegível junto à Justiça Eleitoral. Na última sexta, a solicitação foi atendida pela Corte e a liminar concedida suspendeu a decisão anterior que impediu o registro de candidatura. Conforme o despacho assinado pelo desembargador Xisto Pereira, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, a comprovação da denúncia feita pelo órgão acusador, no caso o Ministério Público, exige a produção de prova pericial, o que não foi realizado ao longo do julgamento realizado pela Segunda Câmara Criminal. O magistrado ainda reforçou que tal situação afronta o Código de Processo Penal. A liminar já foi anexada no processo de registro de candidatura que tramitou no TSE e o ministro relator do caso, Benedito Gonçalves, encaminhou o processo para o Ministério Público Eleitoral se manifestar sobre o assunto. Agora cabe à Corte analisar se o registro de Fadel pode ser deferido ou não. Caso isso ocorra, Moacir Fadel entra na Assembleia Legislativa no lugar de Cloara Pinheiro, também do PSD. Ela recebeu 35.151 votos e era a primeira suplente do partido. Como o registro de Fadel foi indeferido, ela se beneficiou conquistando a cadeira, mas agora, caso o Tribunal Superior Eleitoral altere o posicionamento, essa vaga retorna para o ex-prefeito de Castro. Vamos lá, eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Essas questões das piruetas jurídicas nem vão entrar. Isso aí vocês sabem como é que funciona. Nós temos aí um presidente que se elegeu graças a elas. Vamos falar aqui de duas coisas. Primeiro, da lentidão da justiça eleitoral, que é tão rápida, é tanta 24 horas para cá, 48 horas para lá, para outras coisas, e para julgar se um cara pode ser candidato ou não, ela demora. Aí deixou alguém que agora a justiça entendeu que não poderia ser candidato sair para concorrer. E as pessoas votaram nele e podem perder o voto. Já digo isso aqui há muito tempo. Só vai se formalizando mais uma vez o que a gente já denuncia aqui há muito tempo. Mas eu quero discutir aqui de verdade é o mérito da coisa. Sabe por que ele está inelegível ou estava inelegível? Porque ele aumentou os gastos com o pessoal lá em Castro na véspera da reeleição dele. E isso, o enquadrou na lei da ficha limpa. Ele fez isso por quê? Porque, no trocando em miúdos, segundo a investigação que o condenou, comprou votos. No último ano ele contratou todo mundo lá, aumentou salários, fez lá aumento com o pessoal para se reeleger. Esse é o mérito. Esse é o mérito da questão. Estava condenado até agora por causa disso. E agora a justiça descondena ele. Sei lá como é que funciona isso. Então nós vamos ter um deputado que tem isso na ficha dele, que seria ficha suja. O que a lei proibiria ele ser candidato. Mas daí o judiciário dá suas piruetas e a gente não sabe o que vai acontecer. É inadmissível que sistematicamente a lei, absolutamente positiva, do Ficha Limpa, que estabelece regras e critérios para que os políticos possam disputar vagas, que possam se candidatar, ela sistematicamente é esvaziada. Olha só, quando ela foi pensada, quando as normas eleitorais foram pensadas, era para afastar pessoas que tivessem qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de restrição das possibilidades de escolha do eleitor. Porque muitas vezes, o que essas pessoas fazem? Elas escondem ali o que fizeram, elas escondem as condenações. Então você tinha a obrigação que a Justiça Eleitoral fosse a guardiã dos interesses nesse sentido da população, impedindo que pessoas condenadas com problemas concorressem. O que a gente tem percebido é que, na verdade, tanto pela morosidade quanto pela flexibilidade, a Justiça Eleitoral acaba sendo leniente com esse tipo de gestores. E qual é o recado que isso passa, Mark, Bia? Que, na verdade, o crime em alguns momentos pode compensar. Você toma medidas que desequilibram a disputa e ainda assim você
você consegue concorrer. E agora, ali na frente, mesmo depois de ter sido condenado, ter sido impedido do registro da candidatura, você recorre e pode ser contemplado ali novamente com mandato. Esse é um escárnio sobre todos nós. Estamos falando aqui do caso do Fadel, mas tem casos piores. A gente acompanhou na eleição nacional, a gente acompanha em outros cargos. Então, assim, é muito feio que isso aconteça e, na verdade, isso mostra o esvaziamento e a pouca efetividade do nosso modelo da justiça eleitoral, Marco. O Brasil é o único país que tem essa junção da justiça eleitoral com quem organiza as eleições. A gente precisa começar a separar as coisas e entender se todo o dinheiro que vai para o judiciário na área eleitoral de fato justifica os nossos impostos. Eu entendo que não.